Boa noite, irmãos. Essa é a nossa devocional, hoje dia 20 de junho do ano de 2020, e nós vamos juntos então orar ao Senhor, vamos meditar na palavra de Deus, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que esteja conosco. Convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias, aqueles que não estão com as suas Bíblias vão me acompanhar, lá na leitura lá do livro de Juízes, no capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 14. Juízes é um livro lá no comecinho da Bíblia e ele conta a história do povo de Israel na época em que não havia ainda um rei, havia sim juízes que julgavam e eram autoridades no meio do povo. Então, Juízes 6, versículos de 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente, até eles subiam contra eles, e se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi e nem jumento. Pois eles subiam com seu gado e suas tendas, e vinham como locuças em multidão, pois tanto eles quanto seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão, e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais outros deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes à minha voz. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor orou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Amém, irmãos? Então a gente viu aqui nesses versículos a história do chamado de Gideão. Gideão foi um homem chamado, escolhido por Deus para que nessa situação livrasse então o povo de Israel da mão dos midianitas. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Por quê? Por permissão de Deus. A Bíblia fala que Deus entregou o povo de Israel na mão dos midianitas por 7 anos, para que o povo então tivesse consciência de que tinha se afastado do Senhor. Deus já tinha orientado o povo de Israel a não adorar outros deuses. Eles estavam na terra dos amorreus e Deus disse para eles: olha, não é para vocês adorarem o Deus dos amorreus. Mas o povo de Israel tinha se desviado do Senhor. E por causa do pecado do povo, por causa da idolatria do povo, a Bíblia diz que Deus entregou o povo de Israel na mão dos midianitas. Era então uma provação, uma dificuldade determinada por Deus, programada, planejada por Deus. Mas a intenção de Deus, irmãos, não era destruir o povo de Israel, né? Era apenas disciplinar aquele povo, fazer aquele povo entender o verdadeiro propósito e o sentido da vida deles. Por que que eles eram chamados então povo de Deus? Se eles eram chamados povo de Deus, eles deviam andar nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz então que Deus empobreceu o povo, tirou deles
o que eles tinham de bens materiais, que também era a sua segurança. Então Deus tirou do povo a segurança para demonstrar que a força era dele. Olha, não tem nada que vocês tenham, não tem nada que vocês possam construir que seja realmente forte. Eu posso tirar tudo, porque a verdadeira força está em mim, que sou o Deus de vocês. Era isso que Deus queria dizer. Então, o propósito de Deus era fazer o povo entender que precisava voltar para os caminhos do Senhor. Mas existem algumas lições preciosas que nós podemos tirar para as nossas vidas desse texto. E a primeira delas é que o nosso pecado e a nossa vontade obstinada nos afastam do Senhor. O povo de Israel estava se afastando de Deus porque deliberadamente desobedeceu ao Senhor. O Senhor disse, olha, não adore outros deuses, e eles adoraram. Eles tinham uma vontade obstinada, eles faziam aquilo que eles achavam que era correto e andavam pelos caminhos do seu coração, coisa que a Bíblia nos aconselha a não fazer em nenhuma oportunidade, porque quando nós começamos a andar pelos caminhos do nosso coração, nós deliberadamente desobedecemos ao Senhor e nós começamos então a nos afastar do Senhor. A Bíblia fala que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado nos separa de Deus. E aqueles que são do Senhor têm que se apartar da iniquidade. Está lá em 2 Timóteo 2,19. Olha, a Bíblia diz, aqueles que são do Senhor, apartem-se da iniquidade, vivam longe do pecado, deixem de fazer as coisas que são desagradáveis ao Senhor. Então, irmãos, quando nós começamos a andar pelos caminhos do nosso coração, nós deliberadamente nos afastamos do Senhor. A palavra de Deus é clara quando diz que Deus não convive com o pecado e que o nosso pecado entristece o Espírito Santo que está dentro de nós. Então, confessar os nossos pecados, dizer ao Senhor daquilo em que nós erramos e estar disposto a fazer a vontade de Deus é uma condição essencial para desenvolver um relacionamento com Ele. A segunda verdade é que quando nós estamos longe do Senhor, quando nós nos afastamos do Senhor, nós somos pobres. A Bíblia diz que Deus empobreceu o povo de Israel porque ele estava longe do Senhor. E é engraçado que o povo de Israel vivia escondido, tinha medo. A Bíblia fala que foi nessa época que eles fizeram cavernas, edificações e cavaram covas, né? Por quê? Porque eles tinham medo, eles viviam escondidos. A Gideão mesmo estava malhando trigo no lagar. Lagar não é um lugar onde se malha trigo. Lagar é um lugar onde se arruma uva. Mas por que ele estava lá, naquele lugar, mexendo com o trigo, num lugar que era de uva? Porque ele estava escondido. A Bíblia fala que ele estava lá para esconder o trigo dos midianitas, porque senão os midianitas iam tomar. Então aquele povo vivia com medo, vivia escondido, vivia pobre. E nós, quando nós estamos longe do Senhor, nós somos pobres. Nosso dinheiro não tem valor, nada que nós possamos conquistar aqui tem valor se nós estivermos longe do Senhor, né? A Bíblia diz que somente Deus nos dá vida em abundância, está lá em João 10:10. Eu vim para trazer vida e vida em abundância. Então, o tesouro do nosso coração não deve consistir naquilo que nós temos, mas o tesouro do nosso coração deve consistir na vida abundante que Deus nos dá. E nós só vamos ser verdadeiramente ricos se nós estivermos andando ao lado do Senhor. Tudo que nós temos longe do Senhor é nada, porque quando nós estamos longe do Senhor, nós somos pobres, nós somos empobrecidos. E essa é uma verdade. A terceira verdade é que a nossa vitória é determinada pelo Senhor e atende os propósitos e o tempo dele. Deus tinha entregado o povo de Israel na mão dos midianitas, mas naquele dia Deus chegou para Gideão e falou, olha, chegou o tempo em que eu vou livrar o meu povo e você vai ser um instrumento, né? Gideão questionou a Deus, mas Deus disse, olha, não é eu que estou mandando, não é eu que estou enviando, eu estou mandando, chegou o tempo. Então, Deus provou o povo durante aqueles 7 anos, mas aquela provação, ela tinha um tempo de começar e um tempo de acabar. Ela tinha um propósito, que era mostrar para o povo quem era o verdadeiro Deus e como Deus agia na vida do povo de Israel. Na nossa vida também é assim. As nossas dificuldades têm um tempo de começar
e um tempo de acabar. E elas têm um propósito, né? Elas ocorrem no tempo de Deus e elas cumprem o propósito de Deus, que é nos fazer viver mais perto dele. Nenhuma provação nas nossas vidas vem para nos destruir ou para nos afastar do Senhor, mas elas vêm para nos achegar a ele e nos fazer entender o verdadeiro sentido da vida. A Bíblia diz que nós não podemos fazer nada sem o Senhor, né? Sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos entender que a nossa vitória está na mão do Senhor. Lá em Romanos 11:36 tem uns versículos muito bonitos que falam sobre a grandeza do nosso Deus, sobre o quanto os seus caminhos são inescrutáveis, o quanto a sua vontade está longe do nosso entendimento. E o apóstolo Paulo então termina dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Então tudo que existe de bom, de ruim, tudo que nós vivemos de alegria ou de tristeza, está dentro daquilo que Deus planejou para as nossas vidas e acontece no tempo e no propósito dele. A quarta verdade é que a nossa vida só é possível graças à misericórdia de Deus, né? Gideão chegou, o anjo chegou para Gideão e falou: olha, o Senhor é convosco. E ele falou: como assim que o Senhor é comigo? Se o Senhor é comigo, por que está me acontecendo? Está acontecendo esse tanto de coisa ruim para o povo. Mas a gente às vezes questiona Deus, só que é como se Deus nos respondesse: olha, se você está achando que está ruim, você imagina se você estivesse longe da minha misericórdia e da minha graça. Porque a verdade é que nós não merecemos nada, nós não merecemos nenhum tipo de benesse do Senhor, porque tudo que existe em nós é mal, e tudo que nós temos de bom, inclusive a nossa vitória sobre as nossas dificuldades, ela só acontece por causa da misericórdia de Deus. Nós temos muito mais do que nós merecemos, né? E nós temos que lembrar que as misericórdias do Senhor é que são a causa de nós não sermos consumidos. Está lá em Lamentações 3, o Senhor não nos desampara. Ele permite a dificuldade para que nós tenhamos experiência, né? A palavra de Deus nos diz que a tribulação traz a perseverança traz a paciência. Então, tudo tem um propósito e às vezes nós nos queixamos com Deus das nossas dificuldades, mas nós esquecemos que nós estamos protegidos pela graça e pela misericórdia de Deus, inclusive em meio às dificuldades, e isso, irmãos, é maravilhoso. Nós precisamos entender que o nosso propósito, a nossa vida aqui não tem sentido longe do Senhor. A nossa vida aqui, ela é um tempo muito curto em que nós devemos nos preparar para a verdadeira vida, que é a vida eterna, aquela que vem depois, né? Então a gente fica teimando em nos desviar do Senhor, porque essa é a nossa natureza é ruim, o nosso coração é mau, e aí quando nós teimamos em nos desviar do Senhor, Deus permite e até determina provações nas nossas vidas, para que nós aprendamos a desfrutar continuamente da sua graça e da sua misericórdia, e para que nós possamos então alcançar a vitória sobre a nossa própria vontade e sobre o pecado. Porque a verdade, irmãos, é que nós não lutamos apenas contra as dificuldades da vida, nós lutamos principalmente contra a nossa vontade e contra o pecado que existe em nós, contra a nossa concupiscência, contra a nossa tendência em nos afastar do Senhor e dos seus caminhos. A nossa vitória já está garantida na cruz, ela já foi determinada, e a nossa vitória é a nossa vida eterna com Deus, com Cristo nosso Senhor. Agora nós precisamos aprender a olhar para Jesus, a olhar para Cristo e a fazer a vontade de Deus e não nos desviar por outros caminhos como o povo de Israel fez. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos orar pelos nossos pedidos de oração, pelas nossas vidas, para que nós possamos cada dia mais continuar firmes no Senhor, na sua graça. Vamos olhar pelas famílias da igreja, pela igreja de uma maneira geral, por todos aqueles que nos assistem, nossos amigos, né, que têm nos acompanhado, pelos nossos irmãos que estão idosos, aqueles que estão enfermos, irmã Nilza, irmã Conceição, irmã Sandra, a irmã Lucineide, a irmã Lenita, o pastor, a irmã Maria José, irmã Silvia, irmã Marli, né, irmã Roseli, vamos orar por elas, pela família do irmão Tim, vamos colocar a família do irmão Tim na presença do Senhor.
Senhor, também a família da irmã Maria de Fátima, que tem sempre pedido pela conversão dos seus familiares não crentes, e pelos avós do Carlos Alexandre, a dona Maria, o seu José, a dona Clarinda. Vamos orar por eles, para que Deus esteja abençoando a vida deles, que eles estão passando por um momento bastante delicado. Vamos orar pelo irmão da irmã Maria de Fátima também, José Barreiro. Vamos orar pelos amigos da irmã Elcia que estão com Covid, pela família da Sara, pelos amigos da irmã Kellen, um amigo da irmã Kellen também, que está doente. Hoje nós ficamos sabendo também de uns conhecidos da irmã Áurea. Vamos orar por eles, por todas as pessoas que estão doentes com essa enfermidade. A irmã Áurea hoje também perdeu um primo. Vamos orar pela família dela, para que Deus esteja então abençoando. Vamos orar pelas famílias que estão em dificuldades financeiras, pelas nossas campanhas de missões, pelos profissionais de saúde que continuam trabalhando nesse momento difícil, sujeitos a várias enfermidades, pelo nosso país, pelo nosso mundo. Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te clamamos nesse instante, porque o Senhor é Deus de graça, é Deus de misericórdia. Senhor, muito obrigado, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, e é por causa da sua misericórdia que nós temos vida, que nós temos paz, que nós temos tranquilidade. É por causa da sua misericórdia que nós estamos aqui e que nós podemos viver cada dia. Ó Deus, nos dá mais graça, coloca a tua mão sobre as nossas vidas, para que nós entendamos o sentido dela. Ó Deus, nós não estamos aqui lutando pelas coisas, pelas mesmas coisas que o mundo valoriza, mas nós estamos aqui, ó Deus, lutando para ter uma vida com o Senhor, para andar nos seus caminhos, para fazer a tua vontade, porque é isso que vai nos conduzir a uma vida eterna com o Senhor, e esse é o nosso propósito. Então afasta dos nossos corações aquilo que não é do Senhor, que não te agrada. Transforma o nosso coração, renova o nosso entendimento, para que a cada dia nós possamos, ó Deus, estar mais próximos do Senhor. Ó Deus, nós precisamos conhecer ao Senhor mais do que de ouvir falar. Nós precisamos ver o Senhor com os nossos olhos, ter experiências com o Senhor. Nós almejamos e ansiamos por isso. Então, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, nos transforma a cada dia. Toca em nós, ó Deus, nos liberta do pecado, nos dá força para vencer as tentações e ser conosco durante as nossas provações, para que nós possamos, ó Deus, continuar andando firme nos teus caminhos, falando de Jesus para quem não conhece, ó Deus, e vendo pessoas ao nosso redor serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. Nesse instante queremos colocar diante do Senhor os pedidos que foram feitos, nossos irmãos que estão enfermos. O Senhor conhece cada vida, aqueles que estão passando por momentos de enfermidade com essa epidemia, com essa pandemia. Ó Deus, tem misericórdia do nosso Brasil, do nosso mundo, do nosso povo. Ó Deus, abrevia esse tempo de angústia, tem sido, ó Deus, muito difícil para todos nós. Ó Deus, aqueles profissionais de saúde que continuam ali trabalhando, apesar de tanto risco e tanta dificuldade. Ó Deus, que o Senhor seja com a sua mão de poder sobre a vida deles nesse instante. Ó Deus, as pessoas que estão nos leitos de hospital, que estão em UTIs, aquelas famílias que já estão enlutadas. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é Deus sobre todas essas coisas. Então tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia da vida do nosso povo, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos irmãos. Ó Deus, que o Senhor possa manifestar a tua graça nas nossas vidas. Nós também queremos te pedir por aquelas famílias que têm enfrentado momentos de dificuldade financeira. Ó Deus, nós sabemos que tem chegado o tempo em que nós estamos enfrentando também desemprego, enfrentando também, ó Deus, às vezes falta até do básico na casa de muitas pessoas. Mas, ó Deus, dirige a vida dos teus servos, dirige a vida do teu povo, para que eles se sintam amparados pelo Senhor, e abre portas para o sustento das famílias, ó Deus, daquelas famílias que têm buscado ao Senhor. Nos ajuda também a ser generosos com o nosso próximo, abre o nosso coração para que possamos estender a nossa mão para aquelas pessoas que precisam nesse momento, que possamos mostrar que nós não somos apegados às coisas daqui, ao dinheiro, às coisas materiais, mas que somos apegados ao desejo de transformar as vidas ao nosso redor com o amor que vem do Senhor. Ó Deus, que nesse instante também o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a vida daquelas pessoas que estão, ó Deus,
passando por momentos de isolamento e que tem, ó Deus, muita angústia, às vezes depressão. Ó Deus, que o Senhor esteja curando emocionalmente também a vida dessas pessoas, aqueles que estão sendo perseguidos por algum motivo, aqueles que têm muito medo de adoecer ou muito medo de outras coisas, de perder o emprego. Ó Deus, tantos sentimentos nesse momento no coração das pessoas, tanta angústia e tanta dor. Ó Deus, vem curar essas enfermidades espirituais e emocionais também, ó Deus, no meio do povo, no meio da tua igreja. Ó Deus, que possamos aprender a estar cada dia com o Senhor, que possamos nos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, nós sabemos que seja qual for o dia de amanhã, ó Deus, o Senhor vai estar trabalhando nele, e aí nós podemos nos sentir alegres. Então coloca essa alegria e essa esperança no coração de cada um nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos relacionamentos. Ó Deus, que o Senhor venha com a tua mão de poder. E em especial nessa noite, visita cada lar onde existe alguém que ainda não te conhece. Ó Deus, que os nossos familiares, que os nossos amigos possam ser tocados, transformados pelo poder do teu Espírito Santo. Ó Deus, continua ouvindo as nossas orações e que nós possamos continuar firmes em oração pela conversão, pela transformação da nossa família, da nossa casa, dos nossos amigos, do nosso local de trabalho. Ó Deus, tem misericórdia por nós. Tem misericórdia, ó Deus, de cada um que nos escuta, que nos assiste nessa noite. Ó Deus, nesse instante queremos pedir ao Senhor que nos guarde no restante desse dia, da semana que vai começar. Nos livra do mal e das pragas e da doença. Senhor Deus, nós te exaltamos, engrandecemos e glorificamos na beleza da tua santidade, porque o Senhor é santo, é justo, é bom, é perfeito, é maravilhoso. Tem, ó Deus, cuidado de nós, nos amparado. O Senhor é o Deus de toda glória, de todo poder, de toda honra, e tudo que existe e acontece pertence ao Senhor. Que tudo, ó Deus, que toda glória seja do Senhor, porque todas as coisas existem por sua causa, por meio do Senhor, ó Deus, e vem do Senhor. Então nós queremos te render graças, exaltar o teu nome nesse instante. Muito obrigada por tudo, sê conosco. Nós oramos no nome maravilhoso, o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, e que possamos ter dias guardados pela proteção do nosso Deus. Amanhã nós teremos culto às 10 da manhã e às 19 horas nas nossas redes sociais. 19 horas nosso culto também é presencial e a gente transmite online. Acompanhe e que o Senhor fale ricamente ao seu coração. Amém. Não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar.
Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, contemplá-lo face a face como os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que este dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje. Talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus.